Graças e paz, queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos aqui felizes por mais uma vez ter a oportunidade de falar um pouco do amor de Deus. Nós estaremos falando um pouco hoje sobre a fé. Amém? Glória a Deus. A prática da fé, ela deve ser bem definida para que haja uma resposta mediante aquele que possa responder muito bem as nossas orações. A Bíblia diz que aquele que busca a Deus jamais será frustrado. E muitas das vezes nós observamos que tem muitas pessoas que oram, o tempo passa e as coisas não acontecem. Onde está o problema, pastor? Então, sair falando um problema hoje. A oração eficaz, uma oração que possa ter resposta de Deus. Estaremos falando um pouco de algo que possa ajudar, mas uma porta que Deus abre hoje para dar entendimento, para que você possa receber a sua vitória no nome de Jesus Cristo, amém? Mas antes de falar sobre a fé definida, para que você possa fazer uma oração objetiva, gostaria de convidar você que não faz parte do nosso canal, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Quero mandar um abraço para Minas Gerais, Espírito Santo, Volta Redonda, Porto Real, minha cidade Resende, e minha igreja aqui, onde eu congrego aqui, Apóstolo Evani Vieira, todos membresia, que Deus abençoe a todos. Você ainda que não faz parte do nosso canal, seja bem-vindo, sinta acolhido. Também peço para vocês que ainda não se inscreveram. Pesquisa no YouTube diz que 90% das pessoas que elas participa do nosso trabalho, ela não se inscreve, né? Então você está tendo a oportunidade hoje de ser edificado, fazer parte dessa família, que mais alma seja edificada. Então, para que haja relevância, faça comentário e ative o sininho. Amém? Graça. Que Deus possa te abençoar. Nós estaremos falando um pouco sobre a fé. A fé que tem que ter uma definição, porque tantas pessoas buscam e pedem a Deus e muitas delas não têm até resposta. Então, estarei falando um pouquinho sobre isso hoje para que a sua oração possa ser respondida. O que fazer? Para me falar um pouco sobre isso, eu vou ler um texto aqui que está no livro de Mateus, capítulo 20. Jesus, parando, chamou e disse-lhe: que quer que eu te faça? Então, aqui Jesus estava falando para um cego. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, no verso 22 do capítulo 20, e disse assim: o que quer que eu te faça? E aquele cego, ele poderia ter pedido casa, carro, prosperidade, podia pedir uma ostentação, pedir qualquer coisa, mas ele pediu aquilo que ele mais precisava. Eu desejo que meus olhos sejam abertos no nome de Jesus. Então ele falou, justamente, ele fez uma especificação. Queridos amados irmãos, Deus sabia, como todo mundo que estava presente, o que ele precisava. Mas ele precisou especificar diante de Jesus para que ele recebesse o seu milagre. Então eu gostaria de dar um testemunho aqui hoje, falando por volta dos anos 60, no final dos anos 60, quase próximo a 70, pastor David Wang-Chun, ele foi o pastor da maior igreja da Coreia do Sul, com quase 1 milhão de membros. Mas esse é um homem bem sucedido, ele ganhou o mundo, a igreja dele explodiu. Coreia do Sul é um país, a maior parte da população hoje são protestantes. E um dos grandes percursores disso tudo, desse movimento, foi o David Wang-Chun. E ele conta as suas memórias, suas histórias, a biografia dele. Ele dá um testemunho no livro chamado Quatro Dimensão, que vai ajudar nós a entendermos um pouco isso. Quando nós posicionar diante de Deus, quando nós especificarmos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, para que a nossa oração possa ter sucesso. E ele conta uma história, um testemunho de fé, que quando ele começou seu ministério, ele morava num cômodo, e ele não tinha nada, ele tinha que comer, se alimentar no chão, ele era pobre de maré, e ele tinha que andar quilômetros para evangelizar. Mas um dia determinado,
como Deus usava muito ele nesse início de ministério, ele fez um pedido simples a Deus: Senhor, eu preciso de uma escrivania, eu preciso de uma cadeira e eu preciso de uma bicicleta, porque eu ando quilômetros para evangelizar. Só que David era um homem de oração, um homem que buscava a Deus. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3, 4, 5, 6 meses. E certo dia ele estava amargurado, estava triste, porque ele lembrou, Senhor, ele estava muito frustrado, irmãos. O que é isso? Tem muitas pessoas no nosso dia que não são diferentes, porque ela já pediu uma resposta na vida sentimental, na vida profissional, ela já buscou a Deus para receber o milagre, mas até hoje nada aconteceu. De repente, essa palavra é uma resposta de Deus para você. E o David Wang Chun, pastor coreano, muito famoso, viajou o mundo todo, mas no início ele era pobre, pobre de maré. E ele fez 3 pedidos simples: uma escrivania, uma cadeira e uma bicicleta. Passou-se 6 meses e a oração dele não foi respondida. Ele foi tomado com a tristeza, com a frustração. E ele questionou a Deus dizendo assim: como eu posso ser um exemplo de fé, sendo que as coisas mais básicas que eu peço a Ti, o Senhor não me responde? Estava totalmente amargurado, triste, chorando diante de Deus, até que ele disse que ele foi tomado com uma brisa, uma presença do Espírito Santo, a qual vem de encontro dele. E ele começou a mencionar para o Espírito de Deus: olha, faz 6 meses que eu pedi uma cadeira, uma mesa, uma bicicleta, porque minha oração não foi ouvida? E o Espírito de Deus explicou para ele: assim como você, muitos fazem oração, mas você não recebeu o seu milagre, porque você não especificou que tipo de mesa você desejaria, escrivania, que tipo de cadeira, se a cadeira tinha que ter rodinha, se era uma cadeira giratória, ou se era qual marca, que tipo de bicicleta. Então, e ele sentiu com aquilo, ele foi impactado, porque no mesmo momento o Espírito de Deus trouxe a ele o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 8, se eu não me engano, que diz que Deus chama existência, chama vida, aquilo que não existe. E ele foi tomado com uma graça. O Espírito de Deus falou com ele de tal maneira que ele especificou exatamente o que ele queria: uma mesa de mogno escura. Ele queria uma cadeira com rodinha. Enfim, ele botou que a bicicleta dele poderia ser japonesa, nem coreana. Ele queria uma bicicleta americana, que era mais resistente, bicicleta de marcha. E ele foi tomado para aquela graça até que o tempo passou e ele começou a testemunhar na igreja que Deus ia dar para ele uma mesa, uma cadeira, uma bicicleta. Só que os irmãos entendiam que ele vivia numa vila, tipo a vila de Lodebar, que era um bairro de muita miséria, de muita pobreza. Mas ele falou: assim como uma criança que está no ventre da sua mãe demora 9 meses para vir ao mundo, assim também a bênção que Deus coloca no nosso coração. Eu estou sentindo uma gestação, que já existe aquilo que eu pedi para o Senhor. Ele estava convicto, ele estava com tanta fé, que ele sentiu como tivesse uma gestação dentro dele. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que ele entendeu que quando nós pedimos algo com o Senhor, no livro de Marcos, capítulo 11, se falar com o monte, não duvidar no teu coração, mas também você deve, você deve profetizar que aquilo que você pediu vai se tornar real, e você começa a confessar o seu milagre. É tipo, você vai numa igreja, você tem uma patologia, um problema de saúde, e muitas das vezes o pastor determina o milagre, muitas pessoas não conseguem receber a sua bênção. Por quê? Porque depois que ela recebeu a oração, o sintoma muitas das vezes
ele permanece. Mas o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte, que todo milagre passa pelo teste da nossa fé, da nossa confiança. Se o homem de Deus determinou a cura, você tem que confessar. Ainda que o sintoma permaneça, mas eu recebi meu milagre aqui para a glória de Deus. E ele começou a confessar que ele tinha uma mesa, uma escrivania, uma cadeira giratória e uma bicicleta. E Deus honrou ele. O missionário americano foi para a Coreia e acabou doando para ele a bicicleta da forma que ele desejava. E ele conseguiu isso tudo. Passou-se um tempo, ele estava depois de um culto, ele confessa que tinha uma irmã que o pastor levou até o gabinete dele para ele fazer uma oração. Qual o problema dela? Bem, essa irmã tem 30 anos, ela está querendo que se casasse, mas ela já tem orado 10 anos. Então, aí o pastor perguntou para ela, mas nesses 10 anos você tem orado a Deus para Deus te abençoar nessa área? E você tem feito oração? Como você ora? E ela respondeu assim, não, Deus sabe o que eu preciso. Balançava um ombro dizendo assim, Deus sabe que eu e você precisam, mas nós devemos especificar. Por quê, irmão? Porque a oração, para ser respondida, ela tem que ser definida, ela tem que ser clara diante de Deus. Então ele orientou aquela irmã para pegar uma folha e pegar 10 tópicos. Que tipo de homem você deseja? Se é alto ou baixo? Se é magro ou gordo, se é asiático ou negro ou branco, se tem alguma profissão definida. Então ela pegou aquelas folhas e foi notando ali as características do homem que ela queria. Alto, ele tinha que gostar de música, e ele era músico, tinha que ser alto, e ela pediu as características dela. Passou-se um tempo, aquela irmã testemunhou que Deus deu a vitória, ela se casou. Porque na igreja lá, foi um músico fazer um trabalho lá e todas as irmãs se interessaram por ele, era professor, do jeito que a irmã pediu, mas ele ficou interessado, a irmã acabou se casando com a irmã, porque foi a resposta da oração que ela definiu diante de Deus, eu quero desse jeito, desta maneira. Irmãos, eu não estou batendo a barreta, o martelo, dizendo que essa é a forma certa de você orar. É que Deus abre muitas portas. O dom da verdade aqui é o Espírito Santo de Deus, é Deus. E cada momento Deus trabalha de uma maneira. A Bíblia diz que o mundo espiritual não tem regra. Porque se nós olhar para Jesus, quando o livro de João capítulo 9, tinha um cego de nascença. Jesus faz um lodo com a própria saliva, ele pegou um pouco de terra, umedeceu com a saliva e passou no olho do ser humano e pediu para ele lavar no tanque. Então não tem regra, é aquilo que Deus bota. No momento que Deus está botando para mim e para você o seguinte, especifica aquilo que você deseja, que você almeja receber. Assim como no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 32, que quer que eu te faça? E disse, Senhor, que meus olhos se abram. Olha só, a resposta do cego. Ele poderia pedir 1 milhão de coisas, mas ele pediu aquilo que precisava. Ele definiu a oração especificando literalmente o que ele desejava de Deus. Então você que está me ouvindo aqui hoje, Deus está abrindo uma porta de possibilidade. Se você ainda não se casou, faça uma lista com 10 tópicos da pessoa que seja calma, que seja um profissional, que goste de música, que seja alto, branco ou negro. Faça sua lista e ali você começa a trazer aquela lista com pensamento positivo. Quando você sentar na sua cama antes de dormir, eu pedi para o Senhor um homem alto, um homem que gosta de música, que seja uma pessoa calma, uma pessoa compreensível, e começa a trazer aquele pensamento positivo. É você começar a confessar o seu milagre, e Deus vai conceder segundo a vontade dele. Lembrando que o nosso Deus, ele tem 1000 maneiras de trabalhar, mas neste momento a porta que Deus está abrindo para mim e para você é essa. Se você almeja profissionalmente, comprar uma casa, um carro, se casar, se crescer na fé, dobre o teu joelho, Senhor.
Eu tentei do meu jeito, da minha maneira, nada deu certo. Mas aqui eu estou especificando, Senhor. A Bíblia diz no livro de João 14, verso 15, se pedirmos em meu nome qualquer coisa, se permanecer na minha palavra, eu vos farei, assim diz o Senhor Jesus. Bem, essa direção que Deus colocou para mim e para você, quando eu li o livro de David Wang Chun, está no livro chamado Quarta Dimensão, ele diz que a partir daquele momento a oração dele sempre foi clara, bem definida. E logo em seguida ele falava: Senhor, me dá para mim 1000 almas. E ele foi fazendo essa oração constantemente. E Deus deu 1 milhão de almas para ele. Irmãos, foi um testemunho tremendo de fé. Então, eu não estou criando regra, não estou fundando um novo fundamento que você tem que especificar. Tem momento que a oração, ela tem uma direção, mas a direção que Deus está botando aqui hoje, peça, especifique, deixa claro aquilo que você deseja. Porque tem momento que ele vai falar, igual falou com Pedro, lança a rede à tua direita. A geografia é o lugar ali onde Deus vai te honrar. Que Deus possa abençoar você, amém? Que você possa compartilhar, faça o seu comentário, que Deus te abençoe. Porque o Filho do Homem veio, manifestou, foi para trazer vida e vida com abundância. Isso só é possível quando Deus concede aquilo que você está pedindo. Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Amém?